Constituição da República Federativa do Brasil em áudio. Artigo 6º são direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição. Redação dada pela Emenda Constitucional número 90, parágrafo único. Todo brasileiro em situação de vulnerabilidade social terá direito a uma renda básica familiar, garantida pelo poder público em programa permanente de transferência de renda, cujas normas e requisitos de acesso serão determinados em lei, observada a legislação fiscal e orçamentária, incluído pela Emenda Constitucional número 114, de 2021. Artigo 7º são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria de sua condição social. Inciso 1. Relação de emprego protegida contra despedida arbitrária ou sem justa causa, nos termos de lei complementar, que preverá indenização compensatória, dentre outros direitos. Inciso 2. Seguro-desemprego, em caso de desemprego involuntário. Inciso 3. Fundo de garantia do tempo de serviço. Inciso 4. Salário mínimo, fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz de atender às suas necessidades vitais básicas e às de sua família com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social, com reajustes periódicos que lhe preservem o poder aquisitivo, sendo vedada sua vinculação para qualquer fim. Inciso 5. Piso salarial proporcional à extensão e à complexidade do trabalho. Inciso 6. Irredutibilidade do salário, salvo o disposto em convenção ou acordo coletivo. Inciso 7. Garantia de salário, nunca inferior ao mínimo, para os que percebem remuneração variável. Inciso 8. 13º salário com base na remuneração integral ou no valor da aposentadoria. Inciso 9. Remuneração do trabalho noturno superior à do diurno. Inciso 10. Proteção do salário na forma da lei, constituindo crime sua retenção dolosa. Inciso 11. Participação nos lucros, ou resultados, desvinculada da remuneração, e, excepcionalmente, participação na gestão da empresa, conforme definido em lei. Inciso 12. Salário família pago em razão do dependente do trabalhador de baixa renda nos termos da lei. Redação dada pela Emenda Constitucional número 20, de 1998. Inciso 13. Duração do trabalho normal não superior a 8 horas diárias e 44 semanais, facultada a compensação de horários e a redução da jornada, mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho, vide Decreto-Lei nº 5.452, de 1943. Inciso 14. Jornada de 6 horas para o trabalho realizado em turnos ininterruptos de revezamento, salvo negociação coletiva. Inciso 15. Repouso semanal remunerado, preferencialmente aos domingos. Inciso 16. Remuneração do serviço extraordinário superior, no mínimo, em 50% à do normal, vide DEU 5.452, artigo 59 primeiro. Inciso 17. Gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, 1/3 a mais do que o salário normal. Inciso 18. Licença gestante, sem prejuízo do emprego e do salário, com a duração de 120 dias. Inciso 19. Licença paternidade, nos termos fixados em lei. Inciso 20. Proteção do mercado de trabalho da mulher, mediante incentivos específicos, nos termos da lei. Inciso 21. Aviso prévio proporcional ao tempo de serviço, sendo no mínimo de 30 dias, nos termos da lei. Inciso 22. Redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio de normas de saúde, higiene e segurança. Inciso 23. Adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas, na forma da lei. Inciso 24. Aposentadoria. Inciso 25. Assistência gratuita aos filhos e dependentes desde o nascimento até 5 anos de idade em creches e pré-escolas. Redação dada pela Emenda Constitucional número 53, de 2006.
Inciso 26. Reconhecimento das convenções e acordos coletivos de trabalho. Inciso 27. Proteção em face da automação, na forma da lei. Inciso 28. Seguro contra acidentes de trabalho, a cargo do empregador, sem excluir a indenização a que este está obrigado, quando incorrer em dolo ou culpa. Inciso 29. Ação, quanto a créditos resultantes das relações de trabalho, com prazo prescricional de a 5 anos para o trabalhador urbano, até o limite de 2 anos após a extinção do contrato. B. Até 2 anos após a extinção do contrato, para o trabalhador rural. Inciso 29. Ação, quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho, com prazo prescricional de 5 anos para os trabalhadores urbanos e rurais, até o limite de 2 anos após a extinção do contrato de trabalho. Redação dada pela Emenda Constitucional número 28, de 2000. Revogada. Redação dada pela Emenda Constitucional número 28, de 2000. Revogada. Redação dada pela Emenda Constitucional número 28, de 2000. Inciso 30. Proibição de diferença de salários, de exercício de funções e de critério de admissão por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil. Inciso 31. Proibição de qualquer discriminação no tocante a salário e critérios de admissão do trabalhador portador de deficiência. Inciso 32. Proibição de distinção entre trabalho manual, técnico e intelectual ou entre os profissionais respectivos. Inciso 33. Proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de 18 e de qualquer trabalho a menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos. Redação dada pela Emenda Constitucional número 20, de 1998. Inciso 34. Igualdade de direitos entre o trabalhador com vínculo empregatício permanente e o trabalhador avulso. Parágrafo único. São assegurados à categoria dos trabalhadores domésticos os direitos previstos nos incisos 4, 6, 7, 8, 10, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 26, 30, 31 e 33, atendidas as condições estabelecidas em lei e observada a simplificação do cumprimento das obrigações tributárias, principais e acessórias, decorrentes da relação de trabalho e suas peculiaridades, os previstos nos incisos 1, 2, 3, 9, 12, 25 e 28, bem como a sua integração à Previdência Social. Redação dada pela Emenda Constitucional número 72, de 2013. Artigo 8º. É livre a associação profissional ou sindical, observado o seguinte. Inciso 1. A lei não poderá exigir autorização do Estado para a fundação de sindicato, ressalvado o registro no órgão competente, vedadas ao poder público a interferência e a intervenção na organização sindical. Inciso 2. É vedada a criação de mais de uma organização sindical, em qualquer grau, representativa de categoria profissional ou econômica, na mesma base territorial, que será definida pelos trabalhadores ou empregadores interessados, não podendo ser inferior à área de um município. Inciso 3. Ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas. Inciso 4. A Assembleia Geral fixará a contribuição que, em se tratando de categoria profissional, será descontada em folha, para custeio do sistema confederativo da representação sindical respectiva, independentemente da contribuição prevista em lei. Inciso 5. Ninguém será obrigado a filiar-se ou a manter-se filiado a sindicato. Inciso 6. É obrigatória a participação dos sindicatos nas negociações coletivas de trabalho. Inciso 7. O aposentado filiado tem direito a votar e ser votado nas organizações sindicais. Inciso 8. É vedada a dispensa do empregado sindicalizado a partir do registro da candidatura a cargo de direção ou representação sindical e, se eleito, ainda que suplente, até 1 ano após o final do mandato, salvo se cometer falta grave nos termos da lei. Parágrafo único. As disposições deste artigo aplicam-se à organização de sindicatos rurais e de colônias de pescadores, atendidas as condições que a lei estabelecer. Art. 9. É assegurado o direito de greve,
competindo aos trabalhadores decidir sobre a oportunidade de exercê-lo e sobre os interesses que devam por meio dele defender. Parágrafo 1º. A lei definirá os serviços ou atividades essenciais e disporá sobre o atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade. Parágrafo 2º. Os abusos cometidos sujeitam os responsáveis às penas da lei. Artigo 10. É assegurada a participação dos trabalhadores e empregadores nos colegiados dos órgãos públicos em que seus interesses profissionais ou previdenciários sejam objeto de discussão e deliberação. Artigo 11. Nas empresas de mais de 200 empregados, é assegurada a eleição de um representante destes com a finalidade exclusiva de promover-lhes o entendimento direto com os empregadores. Capítulo 3. Da nacionalidade. Artigo 12. São brasileiros. Inciso 1. Natos. Os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros, desde que estes não estejam a serviço de seu país. Os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que qualquer deles esteja a serviço da República Federativa do Brasil. Os nascidos no estrangeiro de pai brasileiro ou de mãe brasileira, desde que sejam registrados em repartição brasileira competente ou venham a residir na República Federativa do Brasil e optem, em qualquer tempo, depois de atingida a maioridade, pela nacionalidade brasileira. Redação dada pela Emenda Constitucional nº 54, de 2007. Inciso 2. Naturalizados. Os que, na forma da lei, adquiram a nacionalidade brasileira, exigidas aos originários de países de língua portuguesa apenas residência por 1 ano ininterrupto e idoneidade moral. Os estrangeiros de qualquer nacionalidade, residentes na República Federativa do Brasil há mais de 15 anos ininterruptos e sem condenação penal, desde que requeiram a nacionalidade brasileira. Redação dada pela Emenda Constitucional de Revisão nº 3, de 1994. Parágrafo 1º. Aos portugueses com residência permanente no país, se houver reciprocidade em favor de brasileiros, serão atribuídos os direitos inerentes ao brasileiro, salvo os casos previstos nesta Constituição. Redação dada pela Emenda Constitucional de Revisão nº 3, de 1994. Parágrafo 2º. A lei não poderá estabelecer distinção entre brasileiros natos e naturalizados, salvo nos casos previstos nesta Constituição. Parágrafo 3º. São privativos de brasileiro nato os cargos. Inciso 1. De Presidente e Vice-Presidente da República. Inciso 2. De Presidente da Câmara dos Deputados. Inciso 3. De Presidente do Senado Federal. Inciso 4. De Ministro do Supremo Tribunal Federal. Inciso 5. Da Carreira Diplomática. Inciso 6. De Oficial das Forças Armadas. Inciso 7. De Ministro de Estado da Defesa. Incluído pela Emenda Constitucional nº 23, de 1999. Parágrafo 4º. Será declarada a perda da nacionalidade do brasileiro que: Inciso 1. Tiver cancelada sua naturalização, por sentença judicial, em virtude de atividade nociva ao interesse nacional. Inciso 2. Adquirir outra nacionalidade, salvo nos casos. Redação dada pela Emenda Constitucional de Revisão nº 3, de 1994. De reconhecimento de nacionalidade originária pela lei estrangeira, incluído pela Emenda Constitucional de Revisão nº 3, de 1994. De imposição de naturalização, pela norma estrangeira, ao brasileiro residente em estado estrangeiro, como condição para permanência em seu território ou para o exercício de direitos civis, incluído pela Emenda Constitucional de Revisão nº 3, de 1994.